1 Coríntios capítulo 9. Não sou eu um apóstolo? Eu não sou livre? Não tenho eu visto Jesus, nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Bom, gente, esse versículo trata sobre a questão que o apóstolo Paulo ele passou de não reconhecerem ele como apóstolo. Então, ele se questionou, né? O que é um apóstolo, né? Então, eu não sou apóstolo, eu não sou livre. Ou seja, o que Jesus ensinou? Foi para a liberdade de que Cristo os libertou. Eu não tenho o direito de ser apóstolo. Aí eu não tenho eu visto Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, a visão que ele teve de Jesus foi mentira. E a pergunta mais importante: não sois vós a minha obra no Senhor? Ou seja, gente, isso vale para tudo, né? Você quer conhecer qualquer pessoa é pelos frutos. Então, se conhece a árvore pelos frutos. Se conhece o apóstolo Paulo e qualquer igreja pelos frutos da igreja. Então, isso que importa é os frutos da vinha, né? O que as pessoas que frequentam aquela igreja fazem? Ou então, o que a igreja em si, com o dinheiro que arrecada, faz? Esse capítulo fala sobre isso também, tema polêmico. Aí ele fala, versículo 2: se eu não sou apóstolo para os outros, sem dúvida o sou para vós, pois o selo do meu apostolado sois vós no Senhor. Então, a questão de ser intitulado, de ele receber o título de apóstolo, é pela obra, pela igreja que ele criou. Porque essa carta é a Coríntios, então o pessoal estava questionando a igreja de Coríntios, se o apóstolo Paulo era apóstolo. Então, aí ele respondeu: a minha resposta para os que me examinam é esta: não temos nós poder para comer e beber? Ou seja, lá o pessoal da igreja de Corinto, a maioria era gentios. Então, tinha esse questionamento, que nem eu falei no capítulo anterior, sobre a comida, né? Comida sacrificada e tudo mais. Não temos nós poder para levar conosco uma irmã, uma esposa, bem como os demais apóstolos, e como os irmãos do Senhor e Cefas. Aí no caso Cefas ele citou como um discípulo, né? O que acontece? Aqui, gente, ele não tá falando dele, porque no capítulo 5, se eu não estou enganado, ele fala que ele era ele praticava a castidade, né? Ele não tinha mulher, o trabalho para ele, o foco dele era só pregar o evangelho. O que ele está falando aqui é sobre os demais irmãos, entendeu? Então, a questão do que? Depois da igreja constituída, criou lá, né, a primeira igreja, que padre não pode ter mulher, né? Então, só que aí o apóstolo Paulo escreveu na carta é que não tem nada a ver isso, né? Essa questão de ter uma esposa. Então ele está definindo os irmãos dele. Aí, ou somente eu e Barnabé não temos o poder para deixar de trabalhar. Então ele falou sobre o direito de não trabalhar. Ele está perguntando: eu tenho o direito de deixar de trabalhar? Porque quem tem que me sustentar é a igreja, se eu estou trabalhando para a igreja. Aí ele comenta: quem vai a uma guerra a qualquer momento por conta própria, como é que eu vou guerrear com o meu próprio dinheiro? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto, ou seja, tem até a parábola da vinha, né? Ou que alimenta o rebanho e não se alimenta do leite e do rebanho, que é o pastor de ovelhas. Outra parábola, que é a das 99 ovelhas, né?
digo eu essas coisas segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Então, ele está falando, ele não está falando, ele não se guia a vida dele pela lei, mas se for pegar pela lei de Moisés, né? Ou seja, deveria receber o pagamento. Pois está escrito na lei de Moisés: tu não porás focinheira na boca do boi que pisa o grão. Acaso Deus cuida dos bois? Ou seja, Deus está preocupado com quem? Com o ser humano ou com o boi? Né? Ou é seguramente por nós que ele diz isso? Por nossa causa, sem dúvida. Isto era escrito: aquele que ara deve arar com esperança, e o que trilha na esperança deve ser participante da sua esperança. Ou seja, aquele que ara a terra e planta a vinha tem a esperança, ara com a esperança e que vai comer do fruto da vinha. Ou seja, das ofertas da igreja, né? Que ele está pregando a palavra e quer colher a palavra. Quer colher o fruto da palavra, né? Se nós semeamos para vós coisas espirituais, que é a palavra de Deus, será muito colher de vós as coisas carnais, ou seja, dinheiro, né? Para poder comer. Se outros participam deste poder sobre vós, quanto mais nós. Ele está perguntando, né? Se as outras igrejas, né? Que é o judaísmo na época lá, participam fazem esse ritual, nós não podemos. Todavia nós não usamos deste poder. Ou seja, é um poder que tem direito, mas eles não. O apóstolo Paulo e Barnabé não usavam desse poder. Antes, suportamos todas as coisas para que não impeçamos o evangelho de Cristo. Então, ou seja, tudo que o apóstolo Paulo fez foi pelo evangelho. Então ele suportou tudo. Ele não pedia dinheiro para a igreja, trabalhava montando barracas por causa do evangelho. Não sabeis vós que os que ministram as coisas santas vivem das coisas do templo? E que os que esperam no altar são participantes do altar? Então, antes de Jesus, que Jesus deixou bem claro que ele esperava que ele fosse o último sacrifício, né? Não que era o sacrifício, que era a misericórdia. Então, mas antes de Jesus era a lei de Moisés, tanto que tem um versículo que tá lá em Marcos, capítulo 1, versículo 40 e 45, né? Que depois de Jesus curar um leproso, ele fala pro leproso que foi curado, pro sacerdote examinar ele e para constatar que ele foi curado e fazer o sacrifício que Moisés ordenou. Ou seja, como testemunho, né? Tá. Então, é isso que ele quis dizer, a questão do altar, que é no sacrifício. Que na época de Moisés havia sacrifício, entendeu? De animais. Era a lei mosaica. E depois de sacrificar o animal, o pessoal comia o animal sacrificado. Assim, também ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então isso aí foi ir de pregar o evangelho, né? E não se preocupeis com o que de comer e tudo mais, né? Porque vai viver do evangelho. Mas nenhuma destas coisas tenho eu usado. Aqui, gente, quando ele falou, é porque ele, que nem eu falei, o apóstolo Paulo trabalhava para pagar suas contas, vivia do suor do seu trabalho para poder pregar o evangelho. Então ele fez tudo pelo evangelho. Nem escrevi essas coisas para que assim se faça comigo. Ou seja, ele não está pedindo dinheiro, não faça isso comigo. Pois melhor me fora morrer do que algum homem fazer vã esta minha glória. Ou seja, para ele era uma glória ele poder abdicar tudo por causa do Senhor. Porque, embora eu pregue o evangelho, não tenho nada que me gloriar, pois essa necessidade é colocada sobre mim. Sim, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ou seja, a glória que ele quer de Deus e ai dele perante Deus se não pregar o evangelho. Porque se eu faço de boa vontade, eu tenho uma recompensa.
mas se contra a minha vontade, uma dispensação do evangelho me é confiada. Ou seja, por pregar o evangelho, apesar das vezes ter dia que ele não queria pregar, vamos falar assim, ele sabia que ele ia receber, vamos falar assim, uma recompensa, entendeu? Qual é a minha recompensa então? Ele pergunta. Verdadeiramente, quando eu pregar o evangelho, que eu possa proclamar o evangelho de Cristo sem cobrar, para que eu não abuse do meu poder no evangelho. Ou seja, porque tinha, desde a época e até hoje, tem muito essa questão: o que o sacerdote, o padre, o mestre, não sei, né? O pastor vai fazer com o dinheiro da oferta ou do dízimo. Entendeu? Versículo 19. Por quê? Embora eu seja livre de todos os homens, fiz-me servo de todos, para eu poder ganhar mais. Ganhar não é na terra, é na eternidade. Aos judeus, tornei-me como um judeu. Aí, gente, aí é uma coisa assim que pra mim foi uma virada de chave, entendeu? Se colocar na mesma posição que a pessoa que você está conversando. É uma coisa assim que eu entendi lendo esse versículo, que eu tô procurando aplicar, sabe? Ou seja, os judeus tornei-me como um judeu. O apóstolo Paulo, ele foi circuncidado, ele era judeu nato. Só que ele não era judeu, entendeu? Ele pregava o cristianismo, cristocêntrico. E cristianismo, gente, é uma forma de viver. Não é uma religião. É que nem eu falei no vídeo passado, né? Um dos vídeos. Jesus era judeu e não pregava, nem por isso ele pregava o cristianismo, entendeu? Jesus era judeu e não pregava o judaísmo. Então, ao judeu se tornei-me como um judeu, para que eu pudesse ganhar os judeus, para aqueles que estão sob a lei, como se estivesse sob a lei. Ou seja, o apóstolo Paulo entendeu que não é pela lei, né? Quem cumpriu a lei foi Jesus, não é? Então a gente não tem que cumprir a lei. Isso aí já foi debatido, se vocês acompanharem em 2 Coríntios, para que eu pudesse ganhar os que estão sob a lei. Só que mesmo assim ele ia lá para ganhar a pessoa que estava ainda, né, seguindo a lei de Moisés. Ele agia como se estivesse na lei, para poder o quê? Se igualar com a pessoa, para poder ganhar mais uma pessoa para o evangelho. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Qual que é a lei de Cristo? Amar a Deus como sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Essa é a única lei que Deus deixou para nós, né? E mais difícil, né? Que às vezes o inimigo tá próximo, tem que amar o inimigo também. Para que eu pudesse ganhar os que estão sem lei. Ou seja, ele se fez como se não tivesse cumprido nenhuma lei para ganhar as pessoas que não estão sem lei. Aos fracos, tornei-me como fraco, para que eu pudesse ganhar os fracos. Ou seja, ele se colocava como uma pessoa fraca, mesmo sabendo da força dele. Fiz-me todas as coisas para todos os homens. Então ele está falando todos. Fez de tudo para todos os homens, para que por todos os meios salvar alguns. O que é salvar alguns? Aquele que crê em Jesus, né? E for batizado com o Espírito Santo, que entendeu o que é o Espírito Santo, né? Fazer a vontade de Deus, nada mais é que isso. Salvar, será salvo. Que o Espírito Santo é amor, gente. Entendeu? Espírito Santo é amor, alegria, paz. E a carne é só coisa errada, é só coisa ruim. E o Espírito está pronto, e a carne é fraca. E isso eu faço por causa do Evangelho, o Evangelho de Jesus, para que eu possa ser participante dele convosco, para que ele possa o quê? Receber
a recompensa. Porque, gente, o que eu fizer, o que vocês fizerem, nós vamos receber recompensa. Então, que nem se vocês acompanharam as parábolas. Para mim, o mais importante de Jesus é as parábolas, né? Ou seja, principalmente atualmente, todas as parábolas têm um significado. Mas atualmente a que mais está que eu mais estou meditando é a dos talentos. Que eu tenho um talento de cuidar de uma pessoa e com esse um talento eu vou ganhar mais um, e aquele que tem mais será dado, eu vou ter recompensa de Deus pelo talento que eu obtive, entendeu? Ou seja, eu vou ser participante. Entra na alegria do nosso Senhor. Se vocês assistirem no meu canal, lerem na Bíblia a parábola dos talentos. Não sabei que os que correm em uma corrida, todos correm, mas um recebe o galardão? Assim, correi para conquistá-lo. Então, todos correm, só que quem recebe o galardão, a recompensa é um, né? Os primeiros, né? Que são lembrados. É isso que ele está falando aqui, né? Ou seja, vamos supor, os cabeças da igreja, né? E todo homem que luta pelo domínio é moderado em todas as coisas. Então, ele fala sobre o domínio sobre a carne. Ora, eles o fazem para obter uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. Portanto, assim corro, não como na incerteza. Assim eu luto, não como alguém que bate no ar. Aqui, gente, achei interessante essa passagem, porque na época dele lá existia já, há 2000 anos atrás, o estilo de luta de boxe, né? E se vocês assistirem a série The Chosen, que é Os Escolhidos, vocês vão ver um vídeo que o pessoal tá lutando boxe. Só que na época não tinha, né, nada de proteção, era na mão mesmo. Mas eu mantenho debaixo o meu corpo e o reduzo à sujeição, para que por nenhum meio, quando eu tenho pregado aos outros, eu mesmo seja rejeitado. Ou seja, ele fez tudo por causa do evangelho. Inclusive sujeitar o corpo dele ao que ele... as coisas que não queria. Vamos falar assim, entendeu? Ou seja, fiz do corpo dele escravo. Às vezes o corpo dele estava cansado e falava pra mente dele assim: vamos descansar aqui, esquece esse negócio de evangelho. Ia lá e não, vamos dar um jeito aqui, força. Quem manda em você sou eu, né? Então, é isso, gente. Se você gostou, peço que curta, comente, compartilhe. E se não é inscrito, se inscreve aí. Valeu!